Bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos aprender de Deus. Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Vamos falar de Israel, mas assim, preste bem atenção. Você sabe que os seres humanos têm suas fases, né? Tem a fase do seu nascimento, né? Tem a fase de criança, de adolescente, né? Tem a fase aí jovem, né? Tem a fase aí adulta e tem a fase aí da velhice, né? Mas traduzindo isso, encaixando isso para o povo de Israel, a gente vai ficar só com 4 fases mesmo, né? Para a gente poder entender melhor as coisas, sabe? Isso acontece tanto de forma coletiva como também de forma, né, individual, com cada ser humano. Primeiro, vamos descartar aqui essa possibilidade de triunfalismo, né? Que é essa onda de que vocês estão triunfando, triunfando, né? Colocaram isso aí na mente, pegando alguns ganchos, alguns versículos bíblicos ali e tal, mas na vida não é bem assim. Muitas vezes esse triunfalismo aí, ele não funciona, sabe? Ele fica mais, brilha mais no nome do que na verdade. É por isso que a gente vai aqui agora tratar desse assunto, né? Uma vez eu me bati com um teólogo que ele disse assim que Deus é a lógica. Aí eu digo ao contrário, eu digo assim que a lógica é 99 e Deus é 1%. Um milagre. Quando ele quer produzir um milagre, ele produz um milagre e aí o milagre acontece. Só que o milagre ele tem um propósito, ele tem uma direção, ele tem um objetivo. Deus não fica brincando de produzir milagre aqui para satisfazer o ego de ninguém. Deus ele faz os milagres para poder produzir, né, o filme, como ele é diretor, né, o filme da história que ele quer que aconteça aqui na Terra, tá entendendo? Por exemplo, Moisés, ele na verdade Deus deu a Moisés superpoderes, coisa que Moisés não tinha. Por quê? Porque Moisés era um homem bom, era um homem de Deus, era isso e aquilo. Não, nada disso. Delete tudo isso, jogue tudo isso no lixo, sabe? Moisés era apenas um instrumento, um vaso, escolhido, um Cristo, um Messias, sabe? Um homem que Deus escolheu para poder livrar só isso, era um vaso. E aí Deus, por conta disso, claro que Deus tinha que configurar ele, né? Confirmar nele tanto a proteção como também todo um aparato aí espiritual para poder proteger Moisés. Tanto é que Moisés pede para Deus a sua presença com ele, e aí sim vai. Então, esse triunfalismo aí que as pessoas andam pregando, muitas vezes ela cai por terra e deixa muita gente frustrada muito por conta de que a Bíblia não diz isso. Tá entendendo? A Bíblia não diz isso. O cristão, ele sofre muito mais derrota do que o homem de fé sofre muito. Você quer ver uma coisa? Como homem comum, sofre tanto quanto um homem comum derrota. Você vê que Elias fez tanto milagre, sabe? Aquelas coisas. Deus mostrou a Elias tanta coisa e depois Elias estava ali correndo de Jezabel porque viu que a lógica bateu, né? Que foi a lógica. Jezabel já tinha dizimado o meio mundo de profeta e ele, que era o cabeça cara que ela queria, o que foi que aconteceu? Ele correu e foi para a caverna mesmo, ficar lá na caverna. Deus que tirou ele de lá, provando que realmente Deus, ele tem propósito com os dele, sabe? Ele tem propósito com os seus escolhidos. Os outros profetas, eles, é como a Bíblia diz, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Então Deus tem propósito, objetivo com seus escolhidos. Não com os chamados. Os chamados, eles vêm, fazem um papel brilhante, excelente e tal, mas são escolhidos, então eles podem sim aí ser descartado. Mas o escolhido não, o escolhido ele tem um objetivo de cumprir missão. Foi o caso também de Paulo, apóstolo. É isso aqui que nós vamos falar, preste bem atenção. Quando Israel ele nasce dentro do útero, dentro do embrião, dentro da barriga do Egito, sabe? Ele nasce no Egito. Depois ele pula de fase e vai para a fase de criança. Israel vira uma criança e vai ser dominado por quem? Pelos babilônicos. Né? Aquela fase lá que os profetas iam e como meninos eles ficavam ali, sabe? Eles ficavam brincando com as suas fés, certo? E aí ficaram dispersos, não ouviram a voz dos profetas, a voz do povo de Deus,
a voz dos homens de Deus, que eram os profetas, e aí foram sucumbidos, surpreendidos pelos babilônios. Essa é a fase criança, né? Na fase do embrião dele, do útero dele, quem faz Israel nascer de lá é sim, quem faz isso aí é Moisés, né? Israel vai para o Egito com uma caravana com cerca quase de 50 pessoas e depois, com o tempo, tem 3 milhões de pessoas ali no Egito, onde o povo de Deus nasce dentro do útero, dentro da barriga do Egito. Como eu falei a você, mas depois, na fase de criança, eles passam pelos babilônicos que conquistam eles. Depois Israel passa então a sua adolescência, sua mente de adolescente, com os persas, eles são dominados pelos persas, sabe? E é aí que realmente acontece algumas coisas interessantes ali, né? Acontece alguns milagres, né? Milagres ali acontecem de forma assim natural, sem ser milagres miraculosos, mas milagres natural, como a rainha de Esté, né? Ou seja, Deus controlando a história. E na rainha Esté, onde o povo ia ser totalmente dizimado por Amã, pelo cupom, pelo decreto ali da armadilha de Amã, e Deus dá o livramento de forma aí, um milagre, né? De forma natural. Mas depois Israel vai ser dominado por outra potência chamada de Grécia. E aí os gregos, mais uma vez, né, os gregos conquistam os persas, que tinha conquistado os babilônicos, certo? E agora se torna a maior potência do mundo. E os gregos trazem com eles a sua cultura, né? Que é aí o poder do raciocínio. E é aí que o helenismo é implantado na fé judaica. E é aí que nasce ali o, o, a, a fórmula dos judeus serem muito racionais, sabe? Racionais a ponto de que os saduceus receberam essa influência de não acreditar nem mais em anjo, na interferência de agentes angelicais, de agentes espirituais. Muito por conta dessa helenização, onde os macabeus teve que lutar, né, para não receber esse tipo de cultura racional, né, dos helenistas, dos gregos, tá entendendo? E por fim a fase pior, né, que é a fase da velhice. Na fase da velhice você vai ver que praticamente qualquer ser humano na fase da velhice sofre derrota, tá entendendo? Sofre derrota. E nessa fase aqui, praticamente na velhice, o corpo humano ele está, certo? Ele está sujeito aí a uma série de fraquezas aí biológicas, né? Emitida por sinais biológicos mesmo, porque não tem muito o que fazer. A proporção que você vai envelhecendo, você vai enfraquecendo. O seu campo biológico vai enfraquecendo, sua esfera biológica vai enfraquecendo. E aí os israelitas, né, o povo judeu, eles são destruídos pelos romanos, né? E aí eles renascem de novo, sabe? Volta o ciclo de novo, tal. E o que eu quero dizer aqui é o seguinte, é isso, né? Que esse ciclo de Israel também existe na nossa vida. Quando você chega na fase adulta, você vai chegar na fase dos gregos, na fase racional, onde você não vai ficar dando mais destaque aí a milagre, a isso e aquilo, tal, porque você está vendo que, né, essas coisas aí acontecem como lá está escrito em Deus, se Deus quiser, né? Que a gente tem que correr agora e ver outra forma, outra maneira de ver e enxergar as coisas. Não ficar só nessa questão de milagre, milagre, milagre. Até porque os milagres, eles na verdade existem, porém é para quem Deus quer e com missão. Ou seja, Deus ele só vai atuar com um milagre na minha vida e na sua vida se Deus tiver propósito na nossa vida, senão, né, esse milagre não vai acontecer. O mar só se abriu porque Deus tinha escolhido Moisés para tirar o povo de lá de dentro do útero do Egito, né, que são 3 milhões de Egito. Então Deus ele ia arcar com todo aquele tipo de parâmetro ali, né? E ali Deus conduziu o povo dele em triunfo e em vitória. Mas na fase adulta mesmo, fica tudo racional, os seres humanos já não acreditam em muita coisa, né?
eles acreditam mais na lógica do que no milagre, certo? Porque nós, homens, somos, sim, de alguma forma, atuante aí no nosso hemisfério do cérebro esquerdo, que é, na verdade, racional, né? Nós somos muito racional, muito lógico, e o fim é isso aí, a lógica, sabe? A gente acredita muito na lógica. Vai chegar um momento que você vai acreditar mais na lógica do que em milagre. Isso aí não quer dizer que você perdeu a fé em Deus. Você tem fé em Deus, certo? Mas, porém, a lógica vai predominar, tá entendendo? A lógica, ela vai prevalecer. Milagre existe, mas quando Deus quer atuar, efetuar, não é como eu e você deseja, sabe? Porque todos os milagres que Jesus fez, ele fez com propósito para mostrar o poder, a manifestação do poder de Deus sobre a vida dele, né? Onde ele desagou esse poder em outros vasos, né? Curando o cego, curando o leproso, tal, tal. Isso aí sim é milagre com propósito. Mas depois, né, deu a lógica, o que foi a lógica? Mesmo com aqueles milagres, mais tarde todo mundo morreu, todo mundo adoeceu, todo mundo morreu. Ou seja, um milagre não valeu praticamente de nada, a não ser para glorificar a Deus, mostrar que Deus tem poder e domínio sobre todas as coisas e que nossa vida aqui, ela é passageira e que nós temos que ter sim uma pátria no céu, não aqui, né? Aqui, tudo aqui é passageiro. Mas enquanto a gente não cumprir nossa missão, claro que a gente vai ficar aqui e vamos sim alcançar promessa. Promessa é uma coisa, milagre é outra. Então nós estamos aqui para cumprir missão e alcançar promessas. Enquanto as promessas não virem, a gente vai estar aí na expectativa e na fé em Deus que se cumpra. Esse é o ciclo de Israel. Que Deus continue nos abençoando.